Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento, bíblico. Muita gente tem me questionado, perguntado, poxa, como eu sei o que é um novo nascimento? Como eu sei quando eu sou batizado com o Espírito Santo? Como eu sei que eu devo nascer de novo ou que eu nasci de novo? E é bem simples, a Bíblia tem a resposta para isso tudo. Então nós vamos abordar esse tema nesse e alguns outros vídeos. E é essa a importância de aprender e de continuar uma leitura bíblica constante, não analisando de acordo com a sua vida, mas analisando de acordo com a vontade de Deus e a história através dela conduzida. No livro de João, capítulo 3, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. Nicodemos, que era mestre da lei, ele era um grande conhecedor da lei, era um dos mais sábios, mestres. Foi até Jesus e disse: Rabi, que é mestre, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus pega e responde o seguinte para Nicodemos: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todas as vezes que a Bíblia repete duas palavras iguais, é porque ela quer dar uma simbologia de grandeza. Não existia algo como casinha e casarão, carrinho e carrão. Então, sempre quando eles repetem uma palavra, é porque eles querem dar um significado de grandeza. E Jesus respondeu-lhe: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que te digo, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era mestre da lei e não entendeu a analogia de Jesus. Ele pensou que um homem poderia entrar no ventre da mãe e nascer novamente. Não é essa a ideia. Assim como também não é a ideia de se batizar nas águas e se nascer da água. O batismo nas águas é apenas um símbolo, ele não tem poder mágico de te levar a uma salvação. E Nicodemos pega e responde a Jesus, eu vou pular, que Jesus fala, o vento sopra de onde quer, para onde vai. Nicodemos pega e fala com ele: Como pode ser isso? Aí Jesus pega e não acredita assim que Nicodemos está fazendo essa pergunta. Ele fala: És mestre em Israel e não conhece essas coisas? Na verdade, te digo que nós falamos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas desta terra, como credes? E não credes, como crereis se vos falar das do céu? Por que Jesus se revoltou com Nicodemos? Porque ele era mestre da lei, ele sabia o Antigo Testamento todinho. E no Antigo Testamento fala o que é o nascer do Espírito. No livro de Ezequiel 36, o povo de Israel tinha se corrompido, adorando ídolos, se prostituindo. Então nós vamos fazer uma explanação aqui. Eu poderia fazer do versículo 23 de Ezequiel 36 até o 28. Mas eu vou fazer do 17 ao 28 para vocês terem uma ideia. Filho do homem, enquanto a casa de Israel morava em sua terra, contaminou-a com seus caminhos e suas obras, com a imundícia de uma mulher em sua menstruação, e foi o caminho diante de mim. O caminho dele foi sujo como uma mulher em menstruação. Nessa época, era abominável uma mulher menstruada sair na rua. Por isso que a Bíblia fala que nossas melhores obras são como panos de trapo para Deus. Panos de trapo eram os panos que as mulheres limpavam suas menstruações
Então, para você ver que nossas melhores obras, elas são abomináveis a Deus, como o pior que poderia ser considerado naquela época. Aí ele continua aqui. Por isso derramei minha ira sobre eles pelo sangue que derramaram sobre a terra, porque a contaminaram com seus ídolos. Ídolos não é só uma imagem, pessoal. O que pode ter sido seu ídolo? Seu ídolo pode ser um cantor, seu ídolo pode ser o seu pastor, seu ídolo pode ser o dinheiro, seu ídolo pode ser um líder, seu ídolo pode ser tanta coisa, pode ser um namorado, pode ser a namorada. A idolatria, ela não vem somente da imagem, ela não vem somente de uma imagem de um santo católico, ela não vem somente de uma imagem de uma arca de aliança, ela não vem somente da imagem de um grande líder, ela não vem somente da imagem de um grande irmão, de uma namorada, ela não vem somente da imagem de pai e de mãe, de um herói de televisão e de cinema. A idolatria, ela pode vir de vários lugares, de um músico. E Deus continua. Entre as nações lhes espalhei, e foram dispersos por terras, conforme seus caminhos e conforme suas obras lhes castiguei. Chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, este é o povo do Senhor. Saíram da terra dele. Quer dizer, eles eram considerados o povo de Deus, eles eram vistos como um povo de Deus, mas eles saíram se contaminando com tudo, dando mau testemunho, adorando outros deuses, ídolos, fazendo imagens, se prostrando diante de imagens, distorcendo o evangelho de Deus. Aí Deus vira e fala, porém tive compaixão do meu santo nome profanado pela casa de Israel entre as nações onde foram. Portanto dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não faço por vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanaste vós entre as nações aonde chegastes. Aí ele continua aqui já é a promessa. E santificarei o meu grande nome, profanado entre as nações, que vós profanastes no meio delas. E saberão as nações que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante de seus olhos. A santificação quem faz é Deus também. Ele também opera na santificação. E quem faz a escolha não somos nós que escolhemos ir a Deus. A Bíblia fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Deus vira e fala, pois eu vos tomei dentre as nações e os recolherei de todas as terras e vos trarei a vossos pais, a vosso país. Aspergirei sobre vós água limpa, que é o nascer da água, e ficareis limpo. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos limparei. Também darei a vós um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vossa carne coração de pedra. Aí as pessoas pegam e acham que ter um novo coração é ser rígido, grosso, e não. E vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, que aí é o nascer do espírito. E farei que andeis em meus estatutos. Deus é que faz as pessoas andarem em seus estatutos. Não é você que escolhe isso. E guardarei os meus preceitos e os colocarás em prática. No capítulo 37, logo após a passagem do Vale de Ossos Secos, dos Ossos Secos, que ele dá uma simbologia, aquilo não aconteceu, mas é uma simbologia expressada por ele. No versículo 14 ele fala, porém o meu espírito em vós e vivereis, e vos instalareis em vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Aí Jesus falou aquilo com Nicodemos, ele sabia disso daqui e não entendeu. Foi por isso que Jesus ficou até chocado. No livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, também tem algo interessante sobre isso. Ele vos deu vida
quando estáveis mortos por vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo, ao impulso dos desejos da nossa carne e de pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele ressuscitou e fez-nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Quer dizer, nós por nós mesmos, nós estamos mortos. Se Cristo não nos chamar, não temos como ser salvos ou ir aí. E aqui ele diz também, como o povo antigo estava morto nos delitos e pecados e precisou nascer de novo naquela época, porque havia uma promessa sobre o novo nascimento daquela época, que ela aspergiria água limpa sobre o povo, que ele daria o espírito dele para o povo, entenderam? Então aqui ele explica que por si só o povo, todos nós estamos mortos para Deus. E se nós não formos lavados com o Espírito Santo, não é você ser batizado nas águas, mas se ele não aspergir água limpa sobre nós, nós não podemos ser salvos. Por isso que o batismo nas águas, o fato de submergir na água, não significa nada. Ele é só uma simbologia. Você não precisa disso para estar salvo. Você precisa que o Espírito Santo te chame e ele venha aspergir água limpa sobre vocês. Esse é o novo nascimento. Esse é o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia ela especifica que a partir do momento que aceitamos, que estamos com Deus, que Ele nos chama, Ele já é dado o Espírito dele a nós. Mas isso é um tema para o próximo vídeo e eu vou falar com vocês. Que o Espírito Santo você não tem que lutar para conseguir. A partir do momento que você está com Cristo, você já tem o Espírito Santo. Você precisa ser cheio dele. E ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Entenderam? Então, vamos fechar os olhos. Se possível, assista um vídeo de novo e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós entramos na Tua presença para lhe agradecer pela direção, pela palavra, pelo Teu Santo Espírito, pela oportunidade de um dia termos conhecido o Teu nome, pela Tua misericórdia, pelo Teu chamado de salvação, pela Tua graça. Então, meu Pai, que essas pessoas que assistam esses vídeos possam ter a mente aberta e um entendimento voltado para a Tua palavra. Chama elas, meu Deus, por favor. Não deixa que nenhum se perca. Assim como Jesus fala, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Não somos nós que escolhemos ir a Cristo, é Cristo que escolhe nos chamar. Se o Pai não nos der a Ti, Jesus, de nada nos adianta nos esforçarmos para chegar até Ti, porque como diz na Bíblia, o homem por si só, pelos seus delitos e pecados, está morto para Ti. Por si só ele não pode ir, aquela chaminha de fé não existe. Ele por ele não chega até você, se o Senhor não o chamar. Então, meu Pai, por favor, chama essas almas, chama cada um para a verdade do Teu Evangelho, e que os delitos e pecados pela prostituição, idolatria, pelo falso testemunho, sejam arrancados do meio. Asperge água limpa sobre nós, meu Deus, sobre cada um. E dá o Teu Santo Espírito a essas pessoas, chama-as. Chama cada uma delas para a Tua presença. É o que eu lhe peço, como um filho. E desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Forte abraço.